eu dou aula na outra unidade para os alunos do ensino médio. Ah, pois é. Ah, enfim, a gente está muito cansado mesmo. Eu tô cansado, vocês estão cansados. Mas ontem eu tava conversando com os meninos da terceira série do ensino médio, porque afinal de contas eles vão fazer o Enem em janeiro, sabe? Então, no momento mais importante assim da vida escolar deles, esses meninos estão com 18 anos, eles entraram na escola possivelmente aí com 3, 4 anos de idade. Então, ele tem, sei lá, 14, no mínimo uns 12 anos de escola, em que eles estão sendo preparados para chegar nesse momento para fazer o Enem. E aí, com todas as inseguranças que a pandemia nos traz. E aí, bem, nós estamos em outubro, a gente não sabe exatamente. Se eu travar isso, vocês me avisam, tá? Bem, aí não sei exatamente como vai se realizar. Então, é um momento de muita angústia. Naturalmente, a terceira série é um momento de muita empolgação, porque afinal de contas você está saindo ali do ensino médio, do ensino básico e tal, e está indo para a universidade. Mas, por outro lado, tem um momento de angústia, né? Porque é o rito de passagem. Vocês vão sentir um pouquinho, né, no nono para a primeira série. Já é um rito de passagem bem significativo, as coisas mudam bastante. E aí vocês vão perceber que, na verdade, o Santo Agostinho faz uma coisa muito legal, porque no nono ano eles já meio que preparam vocês para isso. Mas a passagem do nono para a primeira série é drástica. Drástica, dura, difícil, mas chega na terceira série muito pior, né? Muito pior. Bem, o que acontece no final das contas? Com essa pandemia, então, a pessoa que já está fragilizada diante desse ritual de passar, a pessoa está mais fragilizada ainda. Então, a gente fica num dilema, assim, porque, no final das contas, o que eu percebo que os alunos mais querem atualmente é serem ouvidos, é trocarem ideias, falar de outras coisas. Como, por exemplo, a gente tem a possibilidade em sala de aula, porque de vez em quando, lá a gente está dando conteúdo, a gente dá uma parada e fala sobre a vida. O meu conteúdo de história permite que a gente faça um pouco isso, né? Reflexões sobre o que as coisas significam, enfim. Só que agora, com o ensino remoto, tudo gravado, a gente tem que ser mais objetivo, né? Tem que chegar e dar o conteúdo. E aí acaba que as nossas relações, professor e aluno, elas ficam muito no conteúdo, né? E a gente sabe muito bem que na atualidade, o conteúdo é muito melhor oferecido pelos YouTubers, conteúdo em si, objetivamente falando. Bom dia. Os conteúdos eles são oferecidos aí no Google, enfim, né? É claro que não é melhor, eu falei melhor, mas não é melhor, mas eles estão aí disponíveis, né? O diferencial do professor são as outras coisas, que o professor traz o conteúdo, mas ele traz outras coisas também, principalmente essa compreensão. Por exemplo, eu gosto muito de trabalhar com adolescente, tem muitos anos que eu trabalho com adolescente, porque é muito legal, porque é muito difícil mesmo, mas é muito legal ver o processo de evolução, de desenvolvimento do adolescente, né? Cheio de angústia, porque a adolescência, ela é extremamente agressiva. Em todos os aspectos. Física, há uns 4, 5... Cai. Cai, eu vou mudar minha conexão, porque a minha cai. Se eu não estiver travando muito, a rede está péssima. Eu vou ter que... Eu vou fazer uma coisa aqui, pera aí, rapidinho. Eu vou mudar a conexão, porque senão eu vou ficar caindo. Deixa eu ver se já foi. Vamos dar pro celular, a conexão do celular aqui.
que agora vai dar. Num dia vai dar. Vocês estão me ouvindo bem? Eu tenho que esperar. Travou. Tinha travado tudo, mas a conexão já estava ruim. É engraçado, não tá querendo conectar, não. Enfim, olha só. Depois se cair de novo, porque não tá querendo conectar com o celular. Se cair de novo, eu vou desligar a câmera. Eu acho que agora vai dar. Agora vai dar. Voltei. Agora sim, agora a conexão vai ficar boa. Agora vai ficar excelente. Moçada, eu estava dizendo, na verdade, que a gente tem a gente passa por um momento, ixi, até o celular tá ruim, mas a gente passa por um momento em que a gente, na adolescência, que é um momento de transição, então é um momento muito difícil. E que, portanto, eu esqueci por que eu estava falando isso. Mas, enfim, deixa eu continuar com a reflexão. Mas a gente está vivendo um momento de transição. Eu estava dizendo que eu gosto muito de trabalhar com adolescente, porque é muito legal ver o desenvolvimento, sabe? Então, a pessoa saindo da infância e aí começando a cultivar os sonhos. Geralmente é um momento de muita turbulência. Eu tive muitos problemas quando eu era adolescente, por exemplo, e eu sentia muita falta, Buenos Days, eu senti muita falta de uma conversa, de uma atenção, de uma pessoa que olhasse para mim e entendesse, sabe, que me acolhesse. Porque eu acho, inclusive com criança, eu acho que nós temos uma tradição de tratar os nossos jovens de forma idiotizante, tratá-los como idiotas, sabe? Tratar a criança como idiota, tratar adolescente como idiota, e até mesmo os jovens adultos como idiotas. E eu acho que não, assim, a gente tem a beleza da idade, que é a própria juventude. O que é engraçado e paradoxal e contraditório, na verdade, é porque ao mesmo tempo em que a juventude é tratada como idiota, hoje cada vez mais as pessoas mais velhas querem se portar como adolescentes ou pequenos jovens. Então fazem tratamentos para ter a pele bonita, para ter esse vestir como uma pessoa mais jovem, enfim, postar foto parecendo mais jovem, fazendo cirurgia para parecer mais jovem. Enfim, há uma incapacidade, na verdade, de compreensão da beleza que é mesmo a juventude, né? E a beleza que é, por exemplo, chegar a uma determinada idade. Eu estou uma determinada idade em que também tem a sua beleza. Daqui a 20 anos eu também teria outra idade que, se eu viver até lá, em que terá a beleza daquela idade lá. Né? Então, cada fase tem a sua beleza, né? E não há muito que o que se... Não há o que se ficar criticando, né? Enfim, mas é isso, eu gosto muito porque é muito legal o processo. E eu utilizo muitas vezes as minhas aulas presenciais para a gente justamente ter essas conversas, em que você pode se colocar, você pode se desenvolver como pessoa, né? Não só conteúdo, porque afinal de contas, a história, ela trata da vida, ela trata da vida, a história é a vida. A história só existe história porque existem seres humanos que fizeram coisas. E nós, seres humanos, estamos fazendo um monte de coisa. Né? Enfim, quando à medida em que as pessoas entenderem que elas também fazem parte da história, de repente elas poderão compreender a história de uma forma muito mais fácil, inclusive. Essa é a minha tentativa. Isso que eu tento fazer o tempo todo. E aí, o mesmo olhar crítico que a gente tem para analisar o passado, a gente tem que utilizar esse olhar crítico para analisar o presente. Então, as ferramentas que o conhecimento histórico traz para a gente tentar compreender, por exemplo, são os instrumentos que nós devemos mobilizar para compreender o racismo nos dias atuais. Enfim, então é isso. A gente tem que estar, então, atento à própria vida. E eu acredito muito nisso. E eu tento fazer isso principalmente nas minhas aulas presenciais. Com essa aula remota é impossível.
porque a gente tem 170 alunos, não tem como eu falar abordar, eu tento abordar um maior número de alunos possíveis, mas tem aluno que é muito tímido, que fica escondido, né? Então tem aluno que eu nunca mais conversei. Desde março, que eu nunca mais conversei, de vídeos, vai mandar mensagem, não pergunta nada, e aí que eu nem lembro mais da voz, o rosto tem que, às vezes, eu tenho que ir lá no canômetro para, né? Lembro, inclusive, do sorriso, do olhar, assim, em sala de aula, por mais é isso. Alguma questão? Alguma coisa para falar antes de eu começar aqui a falar do conteúdo especificamente? Gente, até o celular tá ruim, não é possível. Hoje tá uma beleza, viu? Tá conectado aqui com o celular que tá do lado e tá falando que a conexão tá ruim. Mas eu acho que é só impressão minha. Ô, moçada, vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. E aí agora a gente vai começar a falar sobre a Revolução Francesa. Alguém escreveu alguma coisa aqui? Deixa eu ver o que foi. Não apareceu ainda, não atualizou ainda não. Peraí, deixa eu ver se tá. Não atualizou aqui ainda não. Depois eu vejo. Moçada, é o seguinte. Eu estou compartilhando e eu voltei aqui para o Teams. Deixa eu ver só se eu tirei a musiquinha. Tá sem som, beleza. A gente vai falar sobre a Revolução Francesa e tem uma imagem que é meio mas ela não se trata da Revolução, a de 1789, que a gente vai estudar, e a de 1848. Só em 1830, 1848, enfim. Só que essa revolução, na verdade, só que essa imagem não é referente a de 1700 associada à Revolução Francesa, por causa de alguns símbolos. Essa mulher aqui chama-se a esperança, essa imagem se chama a esperança conduzindo o povo. E é muito legal essa imagem, porque tem um monte de significados aqui. Eu nem sei a quantidade de coisas que existem aqui. Mas, obviamente, nós somos empunhados por essa mulher, e essa mulher, ela está com os seios de fora, não? Então, ela está desnuda, né? E ela tem aqui na cabeça dela um barrete frígio, que é o símbolo da Revolução Francesa, o símbolo dos revolucionários, né? E aqui nós temos, então, uma criança, uma adolescente com a arma em punho, né, conduzindo também a revolução. Essa aqui me parece uma mulher, essa pessoa que está olhando aqui para ela, para essa mulher conduzindo o povo. Aqui nós temos um burguês, um cara da baixa nobiliarquia, também pegando em armas. Aqui um camponês, uma pessoa de classe social mais baixa, e aqui também uma pessoa cai. O interessante é que a Revolução Francesa, ela é a concretização dos ideais iluministas. Os ideais iluministas, que são da racionalidade, da valorização da ciência, da liberdade, da livre iniciativa, enfim, esses valores ganharam corpo na Revolução Francesa. E ao ganhar corpo na Revolução Francesa, ele tenta ser concretizado. Então, os revolucionários tentam implementar na França aqueles ideais abstratos do iluminismo. Então, o iluminismo foi o iluminismo foi um movimento intelectual que ganhou concretude na Revolução Francesa. Então, a Revolução Francesa tentou implementar esses valores. Agora, é o seguinte, tem um historiador que se chama Michel Bouvet. Ele faleceu tem pouco tempo. Pouco tempo não sei quanto tempo que ele morreu, mas ele faleceu.
O Michel Bovelli, ele deu aula em Paris por muito tempo, professor universitário, pós-doutor, e a especialidade dele era a Revolução Francesa. E ele estava dizendo o seguinte, ele disse o seguinte, que para estudar a Revolução Francesa, você precisa amá-la. Mas quando você ama alguma coisa, você não significa que você perdoa todos os defeitos. A Revolução Francesa teve muitos problemas, mas ela trouxe para nós muitos benefícios. Por isso que a gente dedica tanto tempo para a Revolução Francesa. Eu queria que a gente já estivesse no ensino presencial para que essas aulas fossem presenciais, né? Por isso que eu joguei a Revolução Francesa para depois, porque a minha esperança é que a gente pudesse tratá-la de forma presencial. Bem, portanto, Michel Bovelli nos alerta que é preciso amar a Revolução Francesa para entendê-la. Bem, eu não vou exagerar, não vou dizer que para vocês amarem a Revolução Francesa, mas recebam a Revolução Francesa com o coração aberto. Mas saiba que ela foi muito contraditória. Ela teve muitas coisas positivas, mas teve coisas extremamente negativas, extremamente cruéis e desumanas, inclusive. Tá? Então, eu não quero romantizar a Revolução Francesa absolutamente, dizendo que foi um movimento maravilhoso, espetacular. Em alguma medida foi, mas não completamente. Mas a Revolução Francesa, ela foi um grande evento histórico. Tão importante, mas tão importante, que ela é utilizada como marco de transição entre o mundo moderno e o mundo contemporâneo. Nós, atualmente, estamos vivendo um período de crítica aos valores iluministas. Por exemplo, tem um valor que é muito caro ao iluminismo, que é o intelectualismo, que é a valorização da intelectualidade, do pensamento, a valorização da ciência. Hoje, no Brasil, por exemplo, não só no Brasil, mas em vários lugares, mas no Brasil especialmente, a gente está vendo um ataque, as pessoas bombardeando a ciência, o conhecimento acadêmico. Porque muita gente fala assim, não, isso é bobagem, na minha opinião. A opinião infundada, ela não serve para nada, né? A pessoa tem direito de expressar a sua opinião, mas ela tem que saber ao mesmo tempo que a opinião dela é errada, é equivocada. Ela não tem fundamento na ciência, né? E se essa opinião ela for preconceituosa, ela pode incorrer, inclusive, em crimes, né? Em sanções. Bem, então a gente está vivendo um momento de anti-intelectualismo, a gente está vivendo um momento de crítica a alguns valores iluministas. Ao mesmo tempo em que muitas vezes essa mesma pessoa que critica alguns valores caros ao iluminismo, por exemplo, fala em nome de um liberalismo, fala que o Estado ele tem que ser liberal, o Estado ele tem que ser, não tem que ficar se incomodando ou interferindo em assuntos econômicos. Então, parece que a pessoa elege alguma coisa que é conveniente para ela, mas, ao mesmo tempo, em termos principalmente morais, a pessoa ela quer valorizar o conservadorismo. Então, ela meio que adapta os valores ou as questões iluministas para o seu próprio, ao seu próprio dispor, à sua própria conveniência. Um iluminista diria para essa pessoa, olha, você é um incoerente, você é um contraditório, você tem que decidir. Porque o iluminismo, ele é essencialmente revolucionário. E aí ele muda o mundo. Ele muda um monte de coisa. Ele muda os aspectos morais, ele muda a religião, muda a sociedade, muda a política, muda a economia, muda um monte de coisa. Absolutamente. Porque o iluminismo e a Revolução Francesa é a implementação dos valores burgueses. E aí isso vai dar tônica da nossa vida ao longo desses últimos 200 anos, né? O Brasil, o mundo ocidental é muito pródigo, é muito herdeiro dessa Revolução Francesa. Agora, qual que é a primeira contradição que eu quero chamar a atenção para vocês? A questão da presença das mulheres. A Revolução Francesa teve um rosto feminino, principalmente inicialmente, no processo revolucionário, que é aquele momento mais contundente, aquele momento mais sangrento. Quem foi para a linha de frente foram as mulheres. Por exemplo, não sei se vocês sabem, mas a família real
A música tá aqui, ó. A música tá aqui, peraí. Ah, tá aqui, ó. Deixa eu tirar essa música, senão eu vou ficar ouvindo essa música. É o hino da França, a Marselhesa, na verdade. Não sei se vocês sabem, se vocês tiverem um dia a oportunidade de ir à França, se vocês forem a Paris, vocês devem encher a paciência dos seus pais. Se vocês forem sozinhos, beleza. Aí eu vou encher a paciência de vocês. Agora, se vocês forem com seus pais, vocês devem fazer o seguinte pedido: pai, tudo bem, eu vou a Paris, mas eu preciso ir ao Louvre, porque o professor de História de Mar pediu para que no Louvre, que eu vá a Versalhes, que fica perto de Paris. Louvre é um museu. Mas vocês vão ter que se comprometer comigo que vocês vão visitar Versalhes, que é um palácio gigantesco, maravilhoso, feito por Luís XIV, que está lá presente até hoje. É um lugar excepcional. É espetacular, lindo, glamouroso, fantástico, supimpa. Um lugar supimpa para vocês visitarem e se encantarem. Obviamente que vocês não vão só nesse lugar, porque esse lugar todo mundo vai, inclusive a galera vai sem saber o que é a importância desse palácio. Mas o Palácio de Versalhes aconteceram várias coisas importantes lá. Inclusive, na época em que a Revolução Francesa estoura, o rei Luís XVI, casado com a Maria Antonieta, estava no Palácio de Versalhes. E aí saiu uma marcha de Paris até Versalhes. A galera vai andando para ir buscar o rei. Para você, ô rei, beleza? Beleza. Ó, vamos para Paris, porque o pau está quebrando lá em Paris. Então, e quem lidera essa marcha são as mulheres. Elas que lideram. E aí você pensa, cara, então esse protagonismo das mulheres fez com que, portanto, a mulher passasse a ser valorizada. É essa a primeira contradição que eu queria chamar para vocês, chamar a atenção de vocês. As mulheres teriam que ainda lutar muito, mas muito mesmo, para que elas tivessem o seu reconhecimento, né? Quer dizer, a mulher está lutando até hoje, né? Bem, mas dentro dessa perspectiva, me chama muito a atenção a história de uma mulher fantástica, que é... Deixa eu pegar uma... Vou escrever aqui, deixa eu pegar uma imagem aqui, ó. Vou escrever o nome da mulher aqui, porque aqui tem mais branquinho. Tem uma mulher, uma revolucionária, com o pseudônimo de Olympe Gouges. Que isso, meu francês é maravilhoso. Olympe Gouges. Olympe Gouges foi uma revolucionária, ela era de uma família modesta, mas ela acabou que ela teve um casamento com um cara que tinha muito dinheiro. Só que esse cara, ela era jovem e o cara era mais velho. Acabou que em pouco tempo o cara morreu. E aí ela teve um filho com esse cara, tal, enfim. E aí o cara morreu, deixou tudo para ela, ela ficou rica. E aí ela não quis se casar novamente. Não quis se casar novamente, embora ela tivesse um afezinho lá, mas o cara queria casar com ela. Não, eu vou me dedicar à literatura, vou me dedicar ao conhecimento, vou me dedicar à ciência. Enfim, então é uma mulher muito interessante e ela se torna amiga dos pensadores iluministas que estavam ali presentes durante a Revolução Francesa. E ela acaba aderindo às causas da Revolução. Um documento muito importante feito pelos revolucionários franceses foi a Declaração Universal do Direito dos Homens e dos Cidadãos. Isso foi feito em agosto de 1789, o pau estava quebrando na França, então os revolucionários escrevem esse documento para apaziguar. Falei, calma gente, calma, vocês estão muito nervosos, estão muito afoitos, calma, vamos acalmar aí. Então os revolucionários escrevem esse documento, né? A Declaração Universal do Direito dos Homens e dos Cidadãos. Esse documento, inclusive, ele vai servir de base para muitos outros documentos que serão escritos depois. Muitas constituições serão baseadas nesse documento. É o direito à vida, o direito à dignidade humana e por aí vai. O famoso direitos humanos. Quem propôs e quem trouxe isso para o mundo ocidental não foi a burguesia. A burguesia revolucionária da França que propôs
uma organização estatal baseada nos direitos humanos, os direitos essenciais do ser humano. Então, não foi nada de oposição, de esquerda, de socialismo, nada disso. A própria burguesia sentindo a necessidade de colocar no papel a preservação de direitos básicos dos seres humanos. Bem, então eles fazem essa Declaração Universal de Direitos Humanos e Cidadãos, beleza. A Hollande de Gouges, que era uma intelectual, ela disse assim, tá bom, tudo bem. Vou também escrever um livro. Aí ela escreveu a Declaração Universal do Direito das Mulheres e das Cidadãs. Ela escreveu um manifesto para requisitar a igualdade de direitos entre homens e mulheres. Isso em 1700. Eu não sei, a obra dela, eu acho que é de 1791, se eu não estiver enganado. Então, aí ela escreveu, né? Mas ela começou, a partir da militância dos escritos dela, as pessoas começaram a ficar meio desconfiadas em relação a ela. No final das contas, Hollande de Gouges acaba sendo, inclusive, guilhotinada. Ela vai ser morta pelos próprios revolucionários. Revolucionária que ela era, acabou sendo morta pelos revolucionários. Por outros motivos. Mas é interessante notar que, naquela época, em 1789, ela começou a lutar por algumas coisas que são pautas de luta dos movimentos feministas até hoje. Por exemplo, a questão do respeito e do tratamento igual de mães solteiras, de mães solo, de mães que cuidam dos seus filhos, mães que se separaram, mães viúvas, mães que o pai não assumiu o filho, o direito de respeito e de reconhecimento social dessas mulheres. Enfim, então ela começou a lutar por uma série de coisas que ainda são pautas, coisas que ainda a gente não conseguiu atingir, né? Enfim, mas no final das contas, Hollande de Gouges acabou sendo morta. O que eu quero dizer no final das contas é que, embora as mulheres tenham participado de forma muito presente, muito efetiva, nos momentos iniciais ali da Revolução Francesa, as mulheres estão ainda para alcançar as reivindicações que foram colocadas ali naquele momento. Então, eu disse lá no início que para estudar a Revolução Francesa você precisa amá-la. Mas isso não significa perdoar os seus defeitos, né? Então, o primeiro defeito que a gente precisa notar é justamente a questão da dificuldade da aceitação das mulheres como pessoas dignas de direito ou pessoas que têm direito, pessoas portadoras de direito, né? Enfim, então essa é a primeira contradição. Agora, uma coisa muito interessante que acontece na França, se vocês quiserem entender um pouco como que aconteceu a Revolução Francesa, eu recomendo para vocês um livro daquele historiador que eu estava falando inicialmente, que é o Michel Bouvet, que ele diz, né, que para estudar a Revolução Francesa é preciso amá-la, e ele, quando ele já estava aposentado, aconteceu uma coisa muito inusitada na vida dele. A neta dele, que era uma jovenzinha, veio da Itália para conversar, para passar as férias com o avô, com a avó, enfim, né? E aí ela pediu ao avô para passear pelas ruas de Paris. E essa neta do Michel Bouvet pede para ele o seguinte: vovô, me explica a Revolução Francesa, mas sem aqueles termos chatos, sem aqueles termos difíceis de ser entendidos. Então ela pede ali, ela desafia o Michel Bouvet para explicar a Revolução Francesa para ela. E aí eles saem andando pelas ruas de Paris, eles conversam e tal, e ele explica a Revolução Francesa para ela. E essa explicação do Michel Bouvet para a neta vira um livro. Tem um livrinho que eu vou mostrar amanhã. A Revolução Francesa explicada à minha neta. Que é um livro muito bacana, muito fácil de ler, muito didático, que explica bem a Revolução Francesa. E nesse livro, o Michel Bouvet chama atenção para uma coisa muito legal, é que na França, a França pré-revolucionária, tinha uma peculiaridade. Dois aspectos que eu queria destacar. Um primeiro aspecto é que grande parte dos franceses sabiam ler e escrever. E isso faz toda a diferença.
Como a França, de uma forma geral, investiu na formação escolar dos seus cidadãos, de uma forma geral, as pessoas tinham um pouco de noção a respeito dos seus direitos. Por isso que, inclusive, a Revolução ela ganhou corpo tão grande dentro da França, por causa justamente da formação escolar de grande parte dos seus cidadãos. Então, isso é fundamental. A educação, quando ela tem um projeto, quando ela é organizada, quando ela deliberadamente tem investimentos, ela pode ser transformadora, como foi ali na França. Agora, ao mesmo tempo, as pessoas começaram, e por causa dessa noção, dessa mínima noção de realidade, por causa dos estudos, permitiu que as pessoas compreendessem as contradições da sociedade francesa. Porque se, por um lado, existia o Palácio de Versalhes e a corte francesa vivia num luxo espetacular sem precedentes, por outro lado, grande parte da sociedade francesa vivia em grandes penúrias. Essa imagem aqui, ela é muito emblemática porque ela mostra duas coisas assim. Primeiro, as pessoas com o pé no chão, as pessoas descalças, né? Então, as pessoas não tinham sapato, isso aqui são trabalhadores, possivelmente camponeses. Tem um cachorrinho aqui, se você reparar, tem um cachorrinho, tem um poodle aqui. Tem um poodlezinho aqui, inclusive, olhando para o pintor. A galera tomando vinho, o que é uma coisa espetacular. Vocês não podem, né? Ainda mais quando vocês puderem, eu recomendo tomar vinho. Enfim, toma suco integral, mas tem só um pouquinho, tá? Enfim, mas não tem álcool também. Mas eles tomando vinho aqui e comendo pão. Pão. O pão, o trigo, na verdade, o pão era a base da alimentação dos franceses. E na década de 80, 1783, 1784, houve problemas climáticos seríssimos ali na França. Teve 2 anos assim, teve muita chuva e depois teve 2 anos assim com muita seca. Então esses problemas climáticos acabaram impactando diretamente a produção do trigo, impactando, portanto, na produção do pão, né? No pão. As pessoas começaram a ter problemas nutritivos, porque elas estavam sem pão para comer. E o pão fazia parte da base da alimentação da esmagadora maioria dos franceses. Então, se estava faltando pão, estava faltando ali o básico do básico da sociedade francesa, principalmente das pessoas mais pobres. Inclusive, as primeiras manifestações feitas pelos franceses, ali em 1789, eles gritavam pão. Diziam, queremos pão, queremos pão, queremos pão. Daí surgiu um boato, uma teoriazinha da conspiração, não é um boato, na verdade, não é teoria da conspiração, não, mas um boato de que a Maria Antonieta, esposa de Luís XVI, teria dito o seguinte: gente do céu, mas se eles não têm pão, que comam brioches. O que é um escárnio, na verdade. Isso não tem fundamento histórico, viu, gente? Muitos professores repetem isso, já vi isso em vários lugares, mas não há registros de que isso tenha sido dito pela Maria Antonieta. Porque a Maria Antonieta, que não era francesa, ela era austríaca, mas a Maria Antonieta ela tinha um mínimo de noção de realidade. Ela sabia, talvez, um pouco das condições da vida da população. Agora, muito possivelmente que a corte francesa, de uma forma geral, os nobres, de uma forma geral, estivessem alienados, estivessem, pelo menos, ignorando a real situação da grande maioria da população francesa. E não tinham a dimensão da voracidade do que estava para acontecer. Aí eu acho que, talvez, para explicar um pouco da alienação da corte francesa, essa frase caberia bem, sabe? Mas, no final das contas, então, a população estava passando por muita dificuldade, inclusive para ter acesso ao pão, que é o bem básico mais assim, fundamental da culinária francesa, né? E aí um pão era dividido ali para um monte de gente, para as crianças, as famílias eram numerosas, né?
naquele momento ali você tem, então, as mulheres, elas começam a dar à luz muito cedo, né? Muito jovens. As mulheres se casavam jovens, ali com 14, 15, 16 anos, e aí imediatamente depois elas já começam a ter um monte de filhos, né? Então era muito difícil sustentar essa família. E aí tem um outro problema muito sério. Imagina, você é camponês, você está no campo, aí você começa a passar fome. Você está no campo, você está na floresta, você está no meio do mato. O que você vai fazer? Você vai procurar comida no mato. Beleza. Você pode coletar, você pode, né, pegar uma fruta, você pode, enfim. Mas você pode caçar algum animal para comer. Só que a França vivia nos moldes do sistema feudal ainda. Em que medida? Na medida em que, por exemplo, os camponeses não tinham direito de caçar. O direito de caçar era exclusivo dos nobres, da nobreza. A galera não tinha. E outra coisa muito importante, os camponeses, de uma forma geral, eles não tinham acesso à terra. Então essa era uma outra reivindicação também dos franceses. Eles queriam, a população mais pobre queria ter direito à terra. O Edman não tinha, tal como aqui no Brasil, com a lei de 1850, a população não tinha direito. Quem tinha direito à terra era só a nobreza, que tinha recebido isso do Estado. Era um Estado absolutista, né, na França, né? Então só a corte ali que estava, que tinha direito às coisas. Então a população, de uma forma geral, os camponeses, viu uma situação muito precária. Quem estava bem na fita neste momento era a burguesia, de uma forma geral. A burguesia era uma classe social em ascensão que começou a flertar com os ideais iluministas. E aí ela estava lá pensando, cara, vamos... E aí as pessoas começaram a ganhar muito dinheiro e começaram a investir nos estudos mais aprofundados dos seus filhos, né? Então os filhos dos burgueses começaram a se desenvolver intelectualmente. E aí a burguesia olhava para a sociedade francesa e dizia, cara, de um lado estão os camponeses passando fome, do outro lado a nobreza fazendo festa, né? Fazendo festa, fazendo bailes e por aí vai, vivendo em palácios. Por outro lado, a burguesia trabalhando como condenada. E aí, quem pagava o luxo da corte portuguesa, da corte francesa? A burguesia. Aí a burguesia falou, cara, isso não dá certo. Absolutamente. A burguesia, então, começou a propor para o rei Luís XVI para transformar aquele estado de coisas, porque a França começa a passar muitas dificuldades econômicas. E por que passa por dificuldades econômicas? Por diversos motivos. Primeiro, a França se envolveu em guerras que não era dela. A França se envolveu, por exemplo, na Guerra de 7 Anos, contra a Inglaterra. A Guerra de 7 Anos, na verdade, ela foi uma guerra muito complexa, que infelizmente não tem como a gente entrar nela, mas que ela teve repercussão em diversos lugares. Na Europa, que foi o maior palco dela, mas teve repercussão também lá na América, né? Nos Estados Unidos. Bem, a França se envolveu nessa guerra e perdeu. E perdeu para a Inglaterra, para a Grã-Bretanha. Perdeu para a Grã-Bretanha, isso é com um enorme prejuízo disso. Não satisfeita com esse enorme prejuízo que tomou, a França vai se envolver na guerra de independência dos Estados Unidos. A França vai mandar milhares de soldados lá para ajudar na independência dos Estados Unidos. A França já não tinha dinheiro. O dinheiro que tinha utilizava para sustentar o luxo da corte francesa. E a falta de dinheiro vai ser ainda exacerbada com a ajuda dos franceses no processo de independência dos Estados Unidos. Além disso tudo, tem crises climáticas. A população começa a passar fome. A burguesia começa a querer mais direitos, querendo acabar com o privilégio do clero, da Igreja Católica e da nobreza. Então começa uma confusão enorme em que o rei francês não se dá conta, o rei e a rainha não se dão conta do que está prestes a acontecer. E aí a população perde a paciência e fala assim, cara, não dá mais. A gente precisa fazer alguma coisa. E eles fizeram. E o que os franceses fizeram foi mudar o mundo, foi a história do mundo, foi mudar a história do mundo. E como eles mudaram, e o que efetivamente eles mudaram, a gente vai saber na próxima aula.
Moçada, alguma questão, alguma angústia, algum comentário, algum acréscimo? Vocês estão todos aqui ainda, que coisa boa. Alguma coisa, algum comentário? O Matheus foi a Versalhes, gente, que inveja. Nem. Gente, alguma questão, alguma coisa, algum comentário? Pois é, eu, na verdade, Isabela, eu tinha falado que a minha intenção era fazer nesse ano uma excursão para Petrópolis. E aí a gente estava encaminhando. E eu ia passar por um processo de convencimento, na verdade, da galera para levar. Eu estava conseguindo convencer, mas aí veio a pandemia e acabou com tudo. Infelizmente. Nem sei se ano que vem possivelmente também não vai ser possível. Talvez só em 2022 que a gente vai poder fazer alguma coisa desse tipo. Infelizmente. Agora, se vocês um dia ganharem muito dinheiro, serem ricos, aí vocês, por favor, é, vocês, por favor, me paguem a massagem. Eu serei guia turístico de vocês sem cobrar nenhum centavo, absolutamente. Na verdade, Isabela, eu tinha montado as minhas aulas para esse ano todo com essa não perca cenas nos próximos capítulos. Eu roteirizei as minhas aulas para chegar assim, tipo, no finalzinho da aula, falar assim, e aí, gente, acabou o horário. Aí eu ia sair de sala. E eu fazia isso em todas as aulas. Todas não, né? Mas quando eu estivesse explicando conteúdo. Eu ia sempre fazer isso. Mas, enfim, não deu para fazer, né? Infelizmente. Enfim,